O começo do ano letivo na minha turma da faculdade era marcado principalmente por reencontros, festas e uma esperança que estávamos no caminho certo para uma vida de sucesso profissional, seja lá o que isso significasse. Para dizer a verdade, não estávamos tão preocupados assim com nossa profissão ou nosso sucesso. Nessa época, só pensávamos em viver o mais intensamente possível. Acreditávamos que o destino faria o resto por nós. Eu não era tão descuidado assim como queria que as pessoas pensassem. Eu já sabia tudo sobre meu futuro. Sonhava em ser um jornalista esportivo e vivia imaginando como seria ver todos os jogos que pudesse e ainda ganhar dinheiro para isso. Mas estamos falando do início das aulas na faculdade, e não era muito raro que no primeiro dia surgisse um ou dois alunos novos que ficavam como zumbis, andando solitários de um lado para o outro, até que um dia, por algum motivo que Deus sabe lá qual seja, acabam incorporados pela turma. Vez por outro surgia o caso de alguém que entrava na aula e ficava completamente isolado, sem nenhum tipo de relacionamento, sem questão nenhuma de se fazer conhecer. E como todos tinham seus grupos formados, coisa bastante normal, a pessoa se transformava num fantasma e muitas vezes não sabíamos nem se aquele nome na ficha de chamada era seu verdadeiro nome. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse ano. Espero que vocês aguentem o sangue gelado até o final. Eu fui obrigado a aguentar. Logo no primeiro dia da volta às aulas, um rapaz magricelo, barbicha rala, cabelos compridos que quase sempre cobriam seu rosto, principalmente quando abaixava a cabeça, isto é, o tempo todo, surgiu do nada e sentou no fundo da sala, numa das cadeiras quebradas que deviam estar empilhadas por ali. A professora geralmente citava um nome escrito na ficha de chamada e o aluno respondia qualquer coisa do tipo presente, aqui, ou qualquer bobagem se quisesse chamar a atenção de forma boba e inocente. Aquela professora não reparou, mas o rapaz magricela não foi chamado. Eu reparei porque estava achando o cara muito estranho. Sentado lá atrás, de cabeça baixa, com os cabelos sobre o rosto, parecendo um daqueles drogados saídos de algum show de heavy metal. A aula prosseguiu até que o professor de outra matéria chegou e cumpriu o mesmo ritual. Novamente notei que o rapaz não estava na chamada da nossa turma. Comecei a ficar mais incomodado que o normal. O cabelo comprido devia feder e tinha um aspecto pastoso de quem não lava há semanas. Se ele ainda fosse menos estranho, talvez eu não estivesse tão preocupado. Mas tinha aprendido com meus pais a desconfiar de todo mundo que fosse diferente. Às vezes era um erro pensar assim, mas dessa vez minhas entranhas diziam que eu estava errado. O cara só não era mais estranho por falta de espaço. No dia seguinte, ele voltou e se sentou no mesmo lugar de antes. Alguns repararam que, durante a aula, ele desenhava alguma coisa num caderno velho, com as pontas das páginas viradas e encebadas. O caderno parecia seu único amigo ao longo dos séculos. Um aluno, muito curioso, tentou se aproximar e disse que viu o rapaz magricela desenhando um horrível dragão de 3 cabeças que invadia a sala de aula. Disse que os alunos eram massacrados e mortos. Sentimos realmente o sangue gelar. Eu, ao contrário, acostumado aos excessos dos alunos da turma, perguntei se ele não fez uma avaliação muito agressiva de um simples desenho. Afinal, a imagem de alunos massacrados e mortos me parecia algo que um desenho não conseguiria reproduzir tão fielmente. Queria dizer que podia haver uma certa invenção na história do meu amigo. Não era raro naquela época encontrar rapazes e moças que adoravam esse tipo de desenho voltado para a literatura fantástica e misteriosa.
Aconteceu que na semana seguinte a turma estava cheia de temor quanto ao estranho rapaz de cabelos compridos, sentado, solitário, numa cadeira quebrada ao fundo da sala. Uma das alunas comentou o assunto com o professor, que mencionou ser comum esses alunos estranhos vagarem pelas turmas, mas que iria tomar alguma providência. Imagino que 2 minutos depois ele tenha esquecido completamente do prometido. Enquanto isso, nosso visitante continuava dia a dia com a mesma rotina. Chegava cedo, sentava na cadeira quebrada no fundo da sala e começava a desenhar compulsivamente. Tínhamos uma curiosidade enorme sobre o que ele desenhava, mas os cabelos cobriam não só seu rosto, mas tudo o que ele fazia sobre o tampo da mesa. Havia realmente uma energia estranha no ar e podíamos perceber aquilo. Mas é engraçado como o ser humano se acostuma com tudo na vida. Somos projetados para nos adaptar em situações das mais diversas. Querendo ou não, faz parte da nossa alma máter. Passado um mês, o rapaz de cabelos compridos não incomodava tanto. Muitos dias nem reparávamos mais se ele estava presente ou não. Quando eu olhava para trás, não via alguém assustador capaz de atrocidades horríveis, mas uma pessoa tímida que usava seus desenhos como forma de se conectar com o mundo dos vivos. Um dia depois de um mês, sem que dessemos conta, ele parou de frequentar as aulas. Os mais assustados insistiam em dizer que ele nunca havia existido e fora produto da nossa excitada imaginação coletiva. Foi então que lamentei nunca ter me aproximado do rapaz. Quem sabe poderia tê-lo ajudado com sua timidez exagerada. Mas na semana seguinte, um dos alunos trouxe uma foto que havia tirado semanas antes, e a cadeira onde o rapaz magricela costumava sentar estava vazia. Meu amigo garantia que na hora da foto o rapaz estava sentado lá. Alguns riam, outros mais cautelosos preferiam fazer o sinal da cruz. Uma tarde abri minha mochila e tive uma imensa surpresa. Lá dentro havia um caderno velho e encebado. Era o caderno de desenho do rapaz magricela. Na página aberta havia o desenho do dragão de 3 cabeças avançando sobre uma turma de alunos, mas logo ao lado também havia o desenho de alguém com uma espada flamejante enfrentando a criatura. Mostrei o desenho à turma. A maioria achou que eu tivesse roubado o desenho do rapaz, outros acharam que não era o caderno verdadeiro e que eu só queria publicidade pessoal. Alguém apontou para o desenho do menino que impunha a espada contra o dragão. Era ele, nosso rapaz magricela e desenhista. Naquela tarde, na faculdade, um homem entrou numa sala e disparou diversas vezes sua arma contra uma turma de alunos. O homem foi dominado por alguns seguranças, mas para 15 alunos e o professor foi o fim da linha. Ficamos tão atordoados que nunca mais falamos sobre o assunto. Ainda hoje guardo o desenho e com ele uma lição. Muitas vezes os anjos escondem suas asas para que possamos encontrar as nossas.